Olá, boa tarde. Meu nome é Roméria, sou aluna do curso, de Diversidade e Inclusão e gostaria de fazer aqui um relato de experiência com relação à minha parentalidade com meu filho, que é autista, nível de suporte 1, e a relação entre a linguagem, e Vygotsky, como ela influencia essa questão da mediação. Tá? De acordo com Vygotsky, mesmo antes de dominar a linguagem, a criança demonstra capacidade de resolver problemas práticos, de utilizar instrumentos e meios para atingir objetivos. Como é no caso, se ela encontra algum obstáculo para ir pegar um brinquedo do outro lado, da sala, ela vai fazer o quê? Ela já vai compreender que ela tem que pular aquele obstáculo para chegar até o brinquedo, tá? E aí depois vem essa questão do choro, do riso, que são formas da criança se expressar, É um meio de contato social e comunicação também, Ela, já que ela não consegue falar ainda, ela está nessa frase chamada por Vygotsky de pré-intelectual. Essa fase pode ser associada ao período sensório-motor que Piaget fala, que é aquela fasezinha perto dos dois anos, antes dos 2 anos. Nessa fase, a criança depende dos sentidos como visão para atuar no mundo, e se manifesta exclusivamente por meio de sons e gestos ligados à inteligência prática. E o relato de experiência com meu filho, que eu venho falar, é que eu também tenho especialização, além de educação especial, também em psicopedagogia, institucional. Então a gente, como pedagoga, psicopedagoga, começa a reparar tudo, claro, Meu primeiro filho, e aí quando ele estava perto de completar 1 ano, ele não apontava, ele não dava tchau, ele falava pouquíssimas palavras assim, com uma sílaba só, mamãe, assim, no máximo, papai, pronto, E aí eu fiquei observando, e aí eu falei, nossa, será que tem alguma questão? Levei ao pediatra, ele falou que era muito cedo, porque a fala pode começar mais tarde. Só que, a gente que é mãe também com uma pessoa que estuda, sobre isso, eu falei, nossa, eu vou procurar ajuda na escola especializada nisso, que é a educação precoce, chamada estimulação precoce. Então, na rede pública, eu fui conversar, fazer a avaliação dele na estimulação precoce, e eles falaram que ele podia participar, e ele começou a participar, perto dos 2 anos isso. E aí, depois disso, com essas estimulações, ele já começou a se comunicar melhor, até para pedir água, para tudo que ele precisava, porque antes ele ficava tão frustrado de não conseguir se comunicar que ele às vezes acabava batendo, mordendo a priminha, a amiguinha, os amiguinhos. Então isso foi motivo até um pouco de exclusão, porque ele queria falar, queria se comunicar, mas não conseguia. E as outras crianças não entendiam isso, nem outros adultos que não têm conhecimento, e então eles ficavam nervosos, deixava ele nervoso, ele se manifestava como? Agredindo um pouco os colegas, tá? Mas isso veio trazer para mim a necessidade de uma mediação, de um profissional que pudesse ajudá-lo nessa comunicação, que foi a fonoaudióloga, E quando eu levei, ele começou a se expressar melhor, Foi dentro aí de quando ele estava com 3 anos e meio, ele começou a conseguir falar. E ele mudou completamente, com relação à paciência, a entender, compreender e também poder expressar o que ele se sente, o que ele sentia. E eu vejo que a mediação do profissional e da escolinha também que ele estava frequentando, maternal, ajudou muito. Como? Com a interação social, Na primeira semana ele já tinha mordido uma criança, mas depois mostrou a interação social, que ele aprendeu que aquilo não se deve fazer, que ele pode se expressar de formas diferentes. Então, aquilo acabou sendo um motivo, uma mediação na questão
da comunicação do meu filho e da fala. Isso justamente vem explicado na teoria de Vygotsky, né? Quando ele fala que o significado das palavras tem papel central, é nele que o pensamento e a linguagem se unem, né? Além da dimensão cognitiva que Vygotsky gosta de demonstrar, ele também vai mostrando a questão do universo social, relacionando a afetividade ao processo de construção dos significados e como a afetividade influencia também. Essa afetividade vem como da interação social, né? Então, os sentidos estão ligados a essa questão do intercâmbio social, né? Tanto a mediação da professora, da profissional fonoaudióloga, fez toda a diferença na forma como ele se comunicava, como ele aprendeu a se comunicar. Então, isso foi uma prática ali inclusiva, que eu penso que muitas famílias ainda não têm acesso, até por, né, desconhecer essas questões e esses serviços públicos que podem ajudar, né? Porque quando o indivíduo, né, no caso a criança, une a linguagem ao pensamento, né, isso não é só uma questão biológica, né? Tem essa questão histórico-social que diferencia os homens, claro, de outros animais, porque eles conseguem se comunicar, né, dessa forma e também trazer os outros para essa comunicação, né? O potencial da mediação pedagógica na constituição da ação prospectiva do aluno com deficiência pode, assim, ser defendido nessa questão de orientar a atenção para não ficar pensando só nos impedimentos da ação pedagógica por ela ser deficiente, mas também pode ser trabalhadas e devem com gesto educativo marcado pelo compromisso social de humanização. Essa fala de Vygotsky é importantíssima e reflete bem o que aconteceu com meu filho, que agora se comunica bem, né? Está conseguindo avançar na escola com algumas dificuldades, mas também sempre mediado por terapeutas, os professores e, claro, né, o papel da mãe, do pai, dos irmãos em casa, que o ajuda, né, principalmente nessa questão mais afetiva, de compreensão e de inserção nesse meio social, né, nessa zona, né, de desenvolvimento, como o Vygotsky sempre alerta, como é importante não só a mediação de uma pessoa, mas nessa interação social. Espero que tenham gostado desse relato e que ele possa ser útil com relação à educação inclusiva. E digo que sempre, quando a gente começa mais cedo a observar tudo e já levar a criança para poder ter essa mediação, ser ajudada, ela sempre vai se desenvolver melhor, tá? Obrigada por tudo e boa tarde.